pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mapa astral da posse do Lula terceiro mandato. Tomamos como referência o 1º de janeiro de 2023, 15 horas e 12 minutos, Brasília, local e o horário em que Lula ele assinou a sua posse. Né? Então, esses são os dados para a gente falar um pouco aqui sobre o mapa, né, da posse, que significa como ele vai, o compromisso dele, né? Que tipo de compromisso ele assumiu e como ele deve tentar honrar esses compromissos. Então, trata-se de um mandato pragmático com racionalidade. Por que nós dissemos isso? Porque, olha, quando você observa aqui nesse quadro, você vê aqui tudo que está em verde são signos de terra e você vai perceber que ele está em signos fixos, no signo fixo, ou seja, touro, e no signo cardinal de terra, que é Capricórnio. Então é um mapa assim bastante capricorniano e mais do que isso, ele é um mapa que tem características assim muito saturninas, né? Porque ele vai ter Saturno em Aquário no meio do céu, que é um signo fixo de ar. Então é vamos dizer assim, de um modo geral, você tem a predominância do ritmo fixo, o que significa que trata-se de um governo que sabe muito bem o que quer fazer e que é bastante, vamos dizer assim, consciente das suas intenções e é um governo que está muito mais com certezas do que dúvidas, uma vez que a mutabilidade do mapa é relativamente bem menor e você também tem bastante cardinalidade, ou seja, impulso para iniciar coisas novas, né? Então esse seria basicamente o que você consegue observar de um modo geral. Então você tem um certo nível de racionalidade, de ideologia, mas a parte pragmática ela vai superar a ideológica. Lógico que a carga ideológica é bastante forte, como a gente vai ver, né, no próximo quadro, porque nós temos Saturno no meio do céu em Aquário, então isso já mostra que o poder está muito centrado na questão ideológica, mas dessa grande concentração de planetas em Terra, nós podemos dizer que será realmente um governo bastante voltado para as coisas práticas. Marte também está em Gêmeos, o que acaba dando essa coisa mental, vamos dizer assim, ímpeto de ação, né? A energia, porque Marte significa muito isso, a energia também voltada para o ideológico. Então, não, vamos dizer assim, não acredito que será um governo que vai causar tantos traumas como estão dizendo por aí, né, os conservadores. Tudo bem que é um governo que se propõe a ruptura, porque Saturno em Aquário, né, esse Saturno aqui no meio do céu em Aquário é uma proposta de ruptura com estruturas pré-existentes, estruturas econômicas, estruturas de poder. O poder vai também estar trafegando bastante aqui e de um modo satisfatório, uma vez que a gente vê que aqui, ó, tá vendo essa linha azul representa justamente esse trígono, né, dessa conjunção com a Lua. A Lua, num mapa desse tipo, sempre significa o povo, né? E você tem aqui uma conjunção basicamente na casa 9, aonde você vai perceber que Plutão, que é um signo que representa os poderes, principalmente o poder dos bastidores, acordos feitos nos bastidores, o poder oculto, né? O poder econômico que acaba influenciando a economia, não só a economia, mas também a política, está em conjunção a Vênus, uma Vênus aquariana, então uma Vênus que também está ligado com esse espírito de ruptura com as estruturas pré-existentes, e Mercúrio em Capricórnio. Então você percebe que são acordos sempre voltados para a racionalidade. Então existe um aspecto de trígono com a Lua, essa Lua na casa 12, em Touro. A Lua em Touro é sempre uma Lua muito poderosa, significa que a influência e a voz do povo vai se fazer bastante presente. Por estar na casa 12, é a casa dos inimigos, né? Dos inimigos secretos. Isso diz muito sobre as agitações que nós tivemos no começo do mandato do Lula, com a invasão lá de 8 de janeiro, que teve a invasão a Praça dos Três Poderes, né? Então, por estar na casa 12, tem um teor de manipulação muito grande por trás disso. Como existe esse trígono, eu acredito que
essas alianças que Lula terá que fazer nos bastidores com né, que é mostrado aqui por essa conjunção, terá bom termo, tá? E por ser da Casa 9, eu acredito que esses acordos não partirão, e esses acordos, esses acertos, não partirão simplesmente do poder judiciário e legislativo. Isso também tem muito cara da academia, ou seja, intelectuais, acadêmicos que vão acabar auxiliando nesses acordos, nessas proposições que vão estar feito muito a lá Plutão, né? Ou seja, por debaixo dos panos, né? Não tão à vista das pessoas. O que reforça justamente essa coisa, né? Desse povo que está, ou pelo menos parte desse povo que está se opondo, né? A esse poder saturnino, aquariano desse governo que busca modificações. Saturno é o grande senhor desse mapa, né? Ele que acaba dominando tudo, que acaba dando, de certo modo, um teor de responsabilidade, ou pelo menos uma busca de uma responsabilidade muito grande, mesmo sendo um Saturno aquariano que sempre propõe rupturas. Em termos de acordo, nós vemos aqui também uma necessidade de acordo um pouco mais difícil, né? Que seria desse Sol, que é a própria personalidade do governo, como o signo solar, né? Que hoje em dia, de uns anos para cá, tem sido sempre Capricórnio, porque a posse tem ocorrido sempre no dia 1º de dezembro. Você vem em quincunce com Marte, esse Marte em Gêmeos. Existe aqui uma conjunção com o Aldebaran, eu gosto sempre de dar uma olhada em estrelas fixas, e aqui você tem uma conjunção dentro dos padrões da astrologia clássica, da astrologia antiga, principalmente dos preceitos da astrologia medieval, que diz que a conjunção com estrela fixa tem que ser em torno de 1 grau, é o que a gente acaba vendo. Então, a Aldebaran é uma estrela benéfica, conjunta Marte, né, que sempre representa esse caráter bélico do governo de um modo geral, né? Então, a gente percebe aqui, ó, que no caso Aldebaran está em conjunção a Marte e em quincunce com o Sol. Então é um processo de cura mesmo, né? Então o governo terá que fazer acordos para se acertar com as Forças Armadas. Eu entendo que esses acordos não serão tão fáceis assim, mas carrega logicamente seu grau de dificuldade, mas eu acredito que o governo acabará tendo um bom êxito, justamente porque Aldebaran sempre traz muita honra, né, por onde ele toca. Então, honra e boas resoluções. Então, eu acredito que ele acabará tendo bons termos nisso. A economia, ela é regida, basicamente acaba sendo regida por um Mercúrio em Capricórnio, né? Porque você tem aqui a casa 2 em Gêmeos, quem rege Gêmeos é Mercúrio, Mercúrio tem Capricórnio, então isso dá uma racionalidade muito grande e uma austeridade nessa racionalidade, e ele acaba também sendo o senhor desse Marte conjunto ao Aldebaran. Então eu acredito que a economia, apesar das suas dificuldades, já que nós estamos dentro de um contexto no quincunce aí bastante marcado, né, acaba tendo bons termos. O aspecto negativo mais preocupante do mapa seria essa tensão entre a Lua, o povo, que quer mudança, Urano, né? Mas ao mesmo tempo se mantém bastante conservador e bastante potente, ou pelo menos boa parte dessa população, que faz questionamentos e exigências para esse Saturno, que também quer rupturas e mudanças, né? Que está no alto do céu, que é a representação do próprio poder. Já que nós estamos diante de uma carta bastante saturnina, eu acredito que saturnina e terrestre, eu acredito que será um governo que trará bastante resultados materiais e será capaz de atender essa insatisfação popular ou de parte da população, já que é uma lua manipulada na casa 2, né? Que é a casa 12, aliás, né? Que sempre significa essa coisa do secreto, né? Do misterioso. Então seria essa a minha leitura do mapa. Eu acho que é um governo que tem lá os seus desafios, mas tem grande possibilidade de trazer grandes resultados, principalmente quando a gente olha para essa conjunção aqui, né, de Plutão, Vênus e Mercúrio. Então eu acredito que
muita coisa acabará sendo feito na base desses acordos, né, que são possíveis, né, já que uma vez que é uma conjunção que significa bastante poder. Por pouco não tem a estrela fixa de Altair aqui no meio, né, que seria trazer grandes revelações diante de tudo isso, mas estamos ignorando Altair porque Altair não está exatamente aqui, né? No mapa do governo passado, Altair ele teve um papel bastante importante como sendo algo que ia mostrar coisas que o povo não era capaz de ver. E de fato foi somente agora que o governo está passando, que está acabando o sigilo de 100 anos, muitas coisas serão colocadas à mostra, né? Mas isso é coisa do mapa da posse do governo anterior. Então tá aí, gente, tá aqui a nossa interpretação. Curta o vídeo se você gostou e adicione o nosso canal aí, beleza? Abraço e até mais.